Meus queridos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Abra sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Mateus. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 3. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 13. Glória a Deus! Maravilha! Glória! Jesus te trouxe aqui nessa noite para te dizer que é tempo de crescimento e amadurecimento. Eita glória! Glória a Deus! Capítulo 13, versículo 10. Então os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: por que o Senhor fala com eles por meio de parábolas? Ao que Jesus respondeu: porque a vocês é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles isso não é concedido. Pois ao que tem, mais será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Capítulo 13. Por isso, versículo 13, por isso, falo com eles por meio de parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. Assim, neles se cumpre a profecia de Isaías: ouvindo vocês ouvirão, e de modo nenhum entenderão. Vendo vocês verão, e de modo nenhum perceberão. Porque o coração deste povo está endurecido. Ouviram com os ouvidos tapados e fecharam os olhos, para não acontecer que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurados, porém, são os olhos de vocês, porque veem, e bem-aventurados são os ouvidos de vocês, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram. E quiseram ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. E você diz amém. Amém! Meu Deus! Glória a Deus! Glória a Deus. Queridos, eu quero nessa noite tributar minha gratidão a Deus por essa oportunidade. Quero dizer que estou muito feliz, muito alegre por estar conhecendo mais uma obra. Estar conhecendo pessoas que compartilham, professam, acreditam na mesma fé que eu. Pessoas que têm um único objetivo, que é Jesus de Nazaré. Glória a Deus! Pessoas que têm um único objetivo, que é morar no céu, a vida eterna. Glória! Quero louvar a Deus pela vida do pastor Edson, um amigo, um irmão, que Deus nos deu nessa caminhada, sua esposa, a missionária Dalva, aos filhos, a Sara, ao Paulo. Que Deus continue abençoando essa família, em nome de Jesus. Que o Senhor continue dando sabedoria, dando graça, dando força para Ele conduzir essa obra debaixo da unção do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus! Amados, eu não vou me delongar, não vou me demorar. E dentro do tempo que me foi proposto, eu quero falar um pouco nessa noite sobre crescimento e amadurecimento. Por mais que eu me esforce, por mais que eu me dedique, ou melhor, por mais que nos esforcemos, por mais que nos dedicamos, jamais chegaremos aos pés de Jesus. Pregar como Jesus pregou, andar da forma que Ele andou, viver da forma que Ele viveu, requer completa e total renúncia. Requer completa e total abnegação.
Quando Jesus ele inicia o seu ministério, quando ele é batizado por João, que ele sai do Jordão, e a palavra diz no capítulo 4 desse mesmo evangelho que ele é conduzido pelo Espírito ao deserto. Jesus está conduzindo para um tempo de amadurecimento e crescimento e de preparação. E quando Jesus ele começa a sua mensagem, a mensagem dele é bem simples, a mensagem dele é bem humilde. Jesus ele não começa por ser o Deus encarnado, ele não começa dizendo assim, eu sou o Deus que veio à terra, não. Jesus ele começa como um servo sofredor, um servo que veio para quê? Para servir ao Deus do céu. Porque tudo que começa grande acaba se tornando pequeno, mas tudo que começa pequeno acaba se tornando grande. Glória a Deus! Aleluia! E o interessante é que quando Jesus é levado, a Bíblia diz que ele é levado, que ele é conduzido pelo Espírito em letra maiúscula, ao deserto, logo me vem a memória que é melhor a gente ser conduzido para o deserto pelo Espírito do que estar no paraíso sem o Espírito. Ou seja, ele está no deserto, mas ele está com o Espírito. E quando tem gente que está no paraíso, mas não está com o Espírito. E quem está no paraíso sem o Espírito tem uma grande probabilidade de cair. Porque no paraíso, o inferno, ele vai oferecer aquilo que é bom, aquilo que é agradável aos olhos. No paraíso, o inferno vai oferecer, sabe o que? Aquilo que satisfaz o ego. No paraíso, o inferno vai oferecer aquilo que Deus proíbe. No paraíso, o inferno vai oferecer aquilo que é profundo, aquilo que é errado, aquilo que agrada os olhos do ser humano, mas é aquilo que desagrada os olhos de Deus. Glória a Deus! Aleluia! Já quem está no deserto, mas está com o Espírito, o inferno até tenta, ele oferece pedra, mas Deus diz assim, eu dou pão. Quem está no deserto, o Satanás oferece até assim, olha, eu vou te dar os reinos do mundo, eu vou te dar aquilo que o mundo tem a oferecer. Mas quem está no Espírito diz assim, eu não quero aquilo que o mundo tem a oferecer, não, eu quero aquilo que vem do céu. E o que é que vem do céu? É adorar a Deus, é glorificar a Deus, é ter intimidade com Deus, é exaltar o nome de Deus, é servir o nome de Deus. É dizer, eu pertenço a Deus, eu vivo para Deus. Aleluia, Jesus. Louvado seja o teu nome, Jesus. E o detalhe interessante é que quem está no deserto, o Espírito, ele não fica no deserto para morrer, não. Ele fica no deserto para ser preparado. Ele fica no deserto para aprender a crescer, a amadurecer. Ele fica no deserto, evangelista, pastor, para mudar de nível. Glória a Deus! E Jesus, agora, quando ele volta do deserto, ele não volta a mesma pessoa que entrou, porque quem vai para o deserto no Espírito, quando sai dele, ele não sai do mesmo jeito. Quando ele sai do deserto, ele sai em outro nível, outro patamar. Jesus sai do deserto e agora vai dar início ao seu ministério. E quando Jesus começa a dar início ao seu ministério, a mensagem dele é muito simples. A mensagem dele é: arrependam-se, porque é chegado o reino dos céus. A mensagem dele é tão simples, é tão impactante, que na primeira mensagem dele, ele já arrebata 4 almas das garras de Satanás, a saber, Pedro, Tiago, João e André. E ele diz: me sigam, porque agora vocês são pescadores de peixes, só que agora eu vou mudar vocês de nível. Agora vocês vão ser pescadores de homens.
seja o teu nome, Jesus. Glória a Deus. E ele continua seu ministério agora com aqueles 4 homens. Ele agora vai treinar aqueles 4 homens para fazer o que eles têm que fazer depois que o Senhor passou com os céus. E ele continua com a sua mensagem. A sua mensagem de começo é um nível. E qual é o nível da mensagem? Simples. A mensagem é agradável aos ouvidos. A mensagem é agradável. E ele começa a sua mensagem. Sermão do monte. Bem-aventurado os pobres de espírito. Bem-aventurados que choram. Bem-aventurados os mansos. Bem-aventurados que têm fome, os que têm sede. Bem-aventurados os misericordiosos. Bem-aventurados os limpos de coração. Bem-aventurados os pacificadores. Bem-aventurados que são perseguidos. Bem-aventurado quando alguém perseguir você por causa do meu nome. Essa é a mensagem dele. A mensagem dele é: você é sal, você é luz. Só que o negócio começa a estreitar. Está sendo estreito. O negócio começa a ficar estreito. O nível da mensagem já começa a mudar. E o nível da mensagem vai ser o seguinte agora. Jesus está começando a ensinar agora, vocês vão ter que aprender a orar. Agora, capítulo 6, agora vocês vão ter que aprender a orar. Agora vocês vão ter que aprender a jejuar. Agora vocês vão ter que deixar as preocupações de lado, a ansiedade de lado, e vão ter que aprender a buscar, sabe o quê? A buscar o reino de Deus, a buscar o reino do céu, a buscar aquilo que é do céu. Agora está chegando a hora, sabe que está na hora de renunciar. Eita glória! Aleluia! Aí a Bíblia diz que quando a mensagem começa a apertar, e tem gente que, ó, por aqui, ó. Certa vez Jesus estava pregando e Jesus estava falando assim: aquele que não come da minha carne e não beber do meu sangue não tem parte comigo. Aí tem gente que olha para Jesus assim: procura essa mensagem, procura essa palavra, quer saber de uma coisa? Vai embora. Aí Jesus olha para os discípulos assim: você não come também não? Aí ele diz assim: para quem vemos nós se só o Senhor me tem as palavras de vida eterna? Não é para onde, porque Jesus não está limitado a espaço, é para quem? É para quem vemos nós? Eita glória a Deus! Porque tinha gente que estava ali só por causa do pão e do peixe. Mas quando a palavra estreitou, eu sei que é difícil, mas é o que tem para hoje. No capítulo 8, Oh glória! Jesus vai mudar mais uma vez o nível da mensagem. O nível da mensagem agora, sabe qual é o nível da mensagem agora? Ele prega, e acompanhado da pregação vem cura e vem milagre. Meu Deus! Ele só pregava. Arrependei-os. Mudou o nível da pregação, agora eu prego e curo. Glória a Deus! No capítulo 10, Jesus agora vai o seguinte: vai pegar aqueles camaradas que ele pegou lá no começo e vai dizer: agora é vocês que vão pregar. Meu Deus! Agora é vocês que vão colocar em prática tudo que vocês aprenderam no teórico comigo. E eles vão sair para pregar. E eles vão retornar. E quando eles retornam, em Jerusalém, um grande conflito acontecendo. E que conflito é esse? Jesus, os escribas e os fariseus. Sabe por quê? Porque a mensagem simples de Jesus, a mensagem genuína, cristocêntrica do Evangelho, sem arrodeio, sem acrescentar e sem tirar, ela começa a incomodar. Glória a Deus! Aleluia! Meu Deus! Sabe por quê? Porque quem tem, tem. Quem não tem, fica com inveja. Glória!
Jesus começa a pregar de tal maneira que diz assim que as multidões se batiam uma na outra para ouvir ele. Jesus começa a pregar com autoridade, com uma graça, que as pessoas começam a vir de longe, as pessoas começam a vir de outra cidade, e aquilo ali começa a preocupar, aquilo ali começa a incomodar quem? Os escribas, os fariseus que pregavam para aquele povo, e eles começam a dizer, a gente precisa parar esse homem, a gente precisa fazer alguma coisa, a gente não pode deixar só mais pregar, a gente tem que chegar e colocar um freio nele, porque se ele continuar assim, a gente vai perder o crédito, a gente vai perder a fama, a gente vai ser deixado de lado. E Jesus fala, nem aí, sabe por quê? Porque quem tem propósito não se preocupa com a chamada dos outros, quem tem propósito não se preocupa com a vida dos outros, quem tem propósito, ele recebe graça. Sabe o que ele faz? Porque ele sabe que chamou ele, porque ele sabe que alistou ele, porque ele sabe a chamada e a vocação dele. Seja teu nome, Jesus. Quem sabe a sua chamada e o seu propósito não se preocupa com a chamada e o propósito dos outros. Só que Jesus agora ele é obrigado a mudar o estilo da sua mensagem, o nível da sua mensagem. E no capítulo 13, o que eu leio, Jesus agora vai começar a pegar uma parábola. Jesus agora vai começar a pregar por parábolas. E o que é uma parábola? A parábola é uma narrativa alegórica, onde trazia verdades morais e verdades espirituais. E as parábolas, cada parábola tinha um público diferente. Cada parábola era de fatos, de experiências que Jesus observava e via na sua época, no seu tempo, dentro da sua cultura. E por que Jesus faz com isso? Começa agora a pregar com parábolas. Eu te explico o porquê. Porque parábola não é para qualquer um. Parábola não é para quem está com o coração fechado. Parábola não é para quem está com o coração incrédulo. Parábola não é para quem está com o coração trancado a 7 chaves, não. Parábola é para quem tem um coração contrito. Parábola é para quem tem um coração quebrantado. Parábola é para quem tem um coração disposto. Parábola é para quem tem um coração aberto. Para quê? Para receber do céu, para receber de Jesus. E a parábola causava 2 efeitos. Primeiro efeito, ou a pessoa se convertia, ou a pessoa se desviava de uma vez. Meu Deus. E Jesus começa com a parábola do semeador. Só que os discípulos agora vão chegar dentro dele e vão perguntar: Senhor, olha! Por que o Senhor agora está falando com parábola? Aí Jesus vai responder: porque a vocês é dado conhecer os mistérios do reino do céu, mas àqueles isso não é concedido. Ou seja, quem tem o coração duro, ou seja, quem tem a mente conturbada, quem não tem aptidão para servir a Jesus, quem não tem vontade de buscar Jesus, para esse não é revelado nada. Mas para quem está disposto, para quem clama a mim, ele revela coisa grande e oculta. Aí ele continua dizendo, sabe por quê? Porque aquele que tem, mais será dado, e terá em abundância. Mas o que não tem, porque ele acha que tem, mas não tem, até o que ele acha que tem será tirado. Você sabe aquele tipo de gente que ela estufa o peito? Eu posso, eu faço e aconteça, mas Jesus está dizendo, coitado, eu vou tirar até o que ele não tem. Aí sabe aquele que se acha
Senhor, eu sou um pobre, miserável, cego, nu. Senhor, eu não sou merecedor. Senhor, por que o Senhor morreu por mim? Eu não mereci isso. Aí Jesus está dizendo assim, é esse que eu vou encher. É esse que eu vou dar. E vai ter com a mudança. Aí ele diz, é por isso que eu falo com vocês por meio de parábolas. Bendito seja, meu Deus. Porque vocês vão entender. Só que eles vão ver. Eles vendo ainda não vão acreditar. Porque o pior cego é aquele que não quer enxergar. Eles vão ouvir, só que não vão entender. Porque o pior surdo é aquele que não quer ouvir. Glória! E assim neles vai se cumprir a profecia. Ouvindo, ouvirão, mas não entenderão. Vendo, verão, mas não perceberão. Porque o coração está duro. Os ouvidos estão tapados. Os olhos estão fechados. Esse povo, em vez de abrir os olhos para ver, abrir os ouvidos para ouvir, entender o coração para se converter e ser curado, prefere ficar cego, prefere ficar com os ouvidos tapados e prefere ficar com o coração endurecido. Aí ele continua mais, bem-aventurado são os olhos de vocês, bem-aventurados são os ouvidos de vocês, pois em verdade eu vos digo, os profetas, os justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e quiseram ver o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Essa semana eu estava conversando com o próprio pastor Edson. E estava falando para ele. Sabe qual é o problema do nosso cristianismo hoje em dia? É que a gente tem tudo na mão e não dá valor. Glória a Deus. Sabe qual é o maior problema do nosso cristianismo de hoje? É que a gente não quer crescer, não quer amadurecer. Sabe qual o maior problema do cristianismo de hoje? É que a gente quer viver que nem bibelô de Jesus, achando que Jesus é papá. A gente acha que Jesus tem a obrigação de pegar a gente no colo, balançar na mamadeira e colocar para dormir. Eita glória, meu Deus. Glória a Deus. Pedimos uma geração do cristianismo de meninos, que por tudo faz pitinho. Por tudo faz bestinho, por tudo murmura, por tudo reclama. Vivemos uma geração do cristianismo, onde a gente quer um avivamento, quer algo novo da parte do Senhor, mas a gente não se dedica em buscar, a gente não se dedica em orar, a gente não se dedica em jejuar, a gente não se dedica a ler a palavra, a meditar na palavra. Ei, a gente está muito diferente da igreja primitiva, sabe por quê? Porque a igreja primitiva, a palavra diz que a igreja primitiva era Paulo pregando e os crentes com a Bíblia aberta conferindo. Era Paulo pregando e os crentes com a Bíblia aberta conferindo. E ele saiu dali, sabe como? Ele saiu do mundo assim, que chegue logo amanhã para me voltar para lá. Que chegue logo amanhã para me voltar para lá. Para quê? Para ouvir a palavra, para se alimentar da palavra, para se fortalecer da palavra. Meu Deus. Glória a Deus. A igreja primitiva, com 120 pessoas, fez um rebuliço no mundo. E eles não tinham tecnologia. E qual é o problema do cristianismo de hoje? Tem tudo na mão. E a igreja parou de fazer rebuliço. Sabe por que a igreja parou de fazer rebuliço? Porque a palavra está dando comichão nos ouvidos de alguém. Eita, navadaia, séria. Porque a palavra está confrontando alguns, o confronto está doendo, o confronto está machucando. A parábola parece que está batendo de frente. A parábola está dizendo assim, parece comigo. Aí quando a parábola aparece, a pessoa diz assim, eu vou continuar do mesmo jeito. Porque se é tudo demais, sabe uma coisa? Eu não vou ficar não, eu vou sair. Deixa eu te falar uma coisa nessa noite. A palavra, muito bem, a palavra ela confronta, ela machuca. A palavra ela diz que eu sou, mas a palavra também ela liberta. A palavra também ela cura. A palavra ela liberta quem está preso. A palavra ela
purifica quem está impuro. A palavra, ela dá para mim essa domínio. A palavra, ela te livra do pecado. A palavra, ela te garante uma vida da vida. A palavra, ela te garante vida eterna. A palavra, ela te garante que um dia, uma pica está do homem. Esse se é arrebatado. E eu vou estar para sempre contigo. Alabastude canta la massa. Oh, glória. Maravilha de Deus. Oh, glória. Eu já vou encerrar. Bendito. Oh, glória. Ah, papai. O profeta Amós, Glória. sendo usado por Deus, ele chegou um dia e disse assim, pastor Edson, chegará o tempo, assim diz o Senhor, que chegará um tempo, e esse tempo parece que é o tempo que já estamos vivendo, onde terão fome, mas não é fome de pão, onde terão sede, mas não é sede de água, mas é fome e sede da palavra. Amós capítulo 8, versículo 11. O apóstolo Paulo fala que chegará um tempo que não vou suportar. Chegará um tempo em que vão pegar pessoas e vão querer as pessoas que falam que agrada, aquilo que é bom. Meu Deus. Oh, glória. Ontem, eu estava na cidade de Arara, junto com a minha esposa, e a gente resolveu ontem fazer um evangelismo, fazer algumas visitas. E logo quando a gente chegou numa casa, a gente pegou logo, desculpa a expressão da palavra, a gente pegou logo um pepino para descascar. Parece que o Espírito Santo gosta de trazer abacaxi para a gente descascar. E quando a gente chegou lá, a gente encostou, tinha logo um casal brigando. E eu estou educadamente, com toda a educação do mundo, eu falei, moço, licença, posso dar uma palavrinha para o senhor? Ele falou, pode. Detalhe, muito de cachaça do lado. Ele achou que ia pedir cachaça. Eu falei, moço, eu vim aqui para lhe trazer algo que não é meu. Porque se eu viesse aqui para trazer algo que era meu, eu não entregava para o senhor nada que preste. Mas eu vim aqui trazer ao senhor algo que mudou a minha vida e que pode mudar a sua. E aí eu comecei a falar de Jesus para ele, comecei a falar do Evangelho para ele. E no final, quando eu acabei de falar do Evangelho para ele, e eu falei, agora eu posso fazer uma oração pelo senhor? Ele falou, pode. Eu falei, feche seus olhos, sua esposa também pode fechar os olhos. E quando eu comecei a orar ali, quando eu comecei a ministrar sobre a vida daquele homem, pedindo para Deus ter compaixão, ter misericórdia, quando ele abriu, quando ele levantou a cabeça, ele levantou os olhos, as lágrimas já estavam rolando, ele estava coberto no choro, a esposa coberta no choro. Eu olhei para minha esposa e falei, sabe o que é isso? Isso é sede, isso é fome. Eu falei, isso aí é sede, isso aí é fome, isso aí é sede, isso aí é fome, é sede e fome de quê? Não, isso não é sede e fome de comida nem de bebida, não. Isso é fome e sede do Espírito, isso é fome e sede da palavra. É isso que a igreja tem que fazer. A igreja tem que entregar a palavra, a igreja tem que anunciar a palavra, a igreja tem que dizer assim, arrependam-se pelo Evangelho. Aleluia. Meu Deus. Porque as pessoas têm sede da palavra. Primeiramente, nós temos que ter sede da palavra. Glória. Eu tenho que ansiar pela palavra, eu tenho que desejar a palavra. Por mais que ela me confronte, por mais que ela me quebre, por mais que ela diga que eu sou miserável, que eu sou cego, que eu sou louco, que eu sou pecador, não tem problema não. A palavra ela tem que ficar, ela tem que ferir, a palavra ela tem que machucar, mas também a palavra ela me dá graça, a palavra também ela me fortalece, a palavra também alimenta a minha alma, alimenta o meu espírito. Eita, glória. Jesus, meu Deus. Aleluia. É tempo da gente prosseguir e conhecer o Senhor. E como é que eu conheço o Senhor, pregador? Através da palavra. Glória a Deus, é.
através da palavra. É tempo de crescimento, é tempo de amadurecimento. É tempo da gente deixar as coisas de menino de lado. Como o apóstolo Paulo fala na igreja de Coríntios, falou, olha, será que vocês discutindo com o outro, vocês brigando por posição, brigando por cadeira, brigando por quem prega mais, por quem louva mais, por quem ora mais, por quem se dedica mais? Ei, vocês estão aí na carne, rapaz. Vocês estão errados, porque o reino de Deus não é comida nem bebida. O reino de Deus é poder, o reino de Deus é a palavra que transforma, a palavra que liberta. Deixa as coisas de menino de lado, amadurece, cresce, crente. É tempo de amadurecimento e crescimento. É tempo da gente ficar a nossa casa na rocha. A rocha que é Jesus. Porque hoje em dia não se prega mais sobre algo chamado arrebatamento. Hoje em dia ninguém mais prega que Jesus está às portas. Hoje em dia não se prega mais que Jesus logo vai romper esse céu. Não se prega mais hoje em dia que o Espírito Santo logo vai arrancar essa igreja da terra. Glória! É forte, meu Deus. E a igreja precisa se preparar para isso. A igreja precisa amadurecer para isso. A igreja precisa crescer para isso. Que o Espírito Santo de Deus, através da sua palavra, que ele venha nesses últimos dias levantar pessoas que estejam disponíveis, levantar pessoas que sejam sedentas, levantar pessoas que tenham fome, que tenham sede, mas é fome e sede da palavra, é fome e sede de buscar as coisas do alto, é fome e sede de fazer a obra, é fome e sede de dizer assim, eu vou para a igreja, mas também eu não vou ficar enfurrado dentro da igreja, eu vou proclamar o meu evangelho, eu vou dar testemunho lá fora, eu vou dizer lá fora e proclamar, Jesus é meu Senhor, Jesus é meu Salvador, eu sou daquele tipo de pessoa assim, que chega dentro da parte assim, eu sou daquele tipo de pessoa assim, eu não nego Jesus não, meu filho, porque se eu negar ele vai me negar. Não, tu é crente, eu falo, não, eu sou crente, sou crente, tu esquece a cabeça, meu filho. Eu sou crente, acredito no Evangelho, acredito no batismo do Espírito Santo, eu acredito que o Evangelho ainda salva, ainda cura, ainda liberta. Eu acredito que Jesus ainda pode pegar o mais do pecador, tirar ele do nação do pecado e colocar ele em patamares e outros níveis. Eu sou desses crentes que não acreditam que Jesus pode fazer o impossível acontecer. Que nessa noite você saia daqui com posse dessa palavra. A palavra pode ser estreita. A parábola, ela não pode ser de compreensão no momento. Mas quem tem sede, quem tem desejo, quem tem fome, o Espírito Santo, ele abre a mente, ele abre o coração para compreender os mistérios do reino dos céus. Oh, glória a Deus, aleluia! Glória a Deus! Que Deus te faça, que Deus renove a sua mente, como diz Romanos, e que Deus te faça amadurecer para o que Ele tem preparado para a igreja, para a sua vida. E o que Ele tem preparado, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, e jamais penetrou em coração nenhum. É aquilo que Deus tem preparado para a sua igreja. Amém? Lá mais forte para Jesus, a Ele da glória.